Bem-vindos aqui ao podcast da CDU para as eleições autárquicas de 2025. O meu nome é João Carlos Pérez, sou o candidato à Junta de Freguesia do Montijo e Afonsoeiro. Luís e Kim, sigam. Olá, então eu sou o Luís Miguel Franco e sou o candidato da CDU a presidente da Câmara Municipal de Montijo. Eu sou Joaquim Correia, sou atual vereador da CDU na Câmara Municipal do Montijo e sou membro do Conselho Nacional do Partido Ecologista aos Verdes. Quinzei. Como se diz no Montijo. Olha, já comi uma fogaça, não sei se poderia dizê-lo ou não já. O pastel de nata foi o Joaquim, não? Não, eu fui uma fogaça então, afinal, também. aqui vai tudo para a fogaça, vai muito ao pastel de nata. Nós preferimos a fogaça. Eu fiz aquilo que gostaria de ter feito, comer uma fogaça. Okay. É isso. Siga. Já cumprimos com o nosso dever, comer a fogaça. Olha, vamos falar aqui um bocadinho, Luís, daquilo que são os grandes eixos do projeto autárquico da CDU a partir de 2025, quando a CDU for Câmara Municipal. Olha, João e Joaquim, em primeiro lugar há que definir uma visão para o território e para o desenvolvimento do território e depois definir uma estratégia para ir concretizando essa visão. Naturalmente que estamos neste momento ainda a recolher contributos, sugestões, recomendações para podermos elaborar o nosso compromisso eleitoral. Agora, há eixos estratégicos que acho que são consensuais. Um desses eixos estratégicos será a requalificação integral da Frente Ribeirinha do Concelho de Montijo. De que forma ver-se-á, depois será partilhado com as populações. E onde a população também pode ter aí um papel importante. Não, deve ter, João, porque... Global, sem dúvida. Não, tem de ter, porque as pessoas precisam de interiorizarem, de acolherem e de abraçarem o projeto e a obra que serão concretizados. E, portanto, as populações, naturalmente, que terão todo o espaço, o momento adequado para poderem contribuir também naquilo que será a elaboração do anteprojeto de requalificação da Frente Ribeirinha do Concelho de Montijo. Depois, a questão da habitação é fundamental. O Joaquim tem referido por diversas vezes, inclusivamente em reuniões da Câmara Municipal, que o município tem desaproveitado os fundos comunitários que no âmbito do PRR lhe teriam permitido construir habitações públicas com um esforço financeiro do município mínimo ou quase nulo. Tem desaproveitado, isso vai exigir esse desaproveitamento que é inenarrável no plano político. Eu não quero estar a adjetivar, mas roça de muito perto uma incompetência gritante e que deve ser censurada politicamente pelos eleitores. Portanto, a habitação, as pessoas estão necessitadas de habitação, é um direito fundamental e, portanto, o município, e em particular a Câmara Municipal de Montijo, tem de acorrer a essa necessidade, mas haverá muitos outros eixos estratégicos. Olhemos para o Centro Histórico de Montijo. Como é que é possível que eu tenha conhecido, vou fazer 53 anos, e tenha conhecido ao longo de toda a minha vida um centro histórico de Montijo vivo, vibrante, fervilhava de vida, de pessoas, de automóveis, de comércio, e com edifícios bem cuidados, e neste momento estejamos perante uma realidade em que o centro histórico está deserto, o comércio é quase inexistente, portanto não há atividade económica e os edifícios estão em ruínas, ou muitos deles estão em ruínas, e portanto é necessário introduzir aqui objetivos políticos, com medidas políticas que vão no sentido da requalificação urbana. A requalificação urbana tem que ver com o edificado. Portanto, é preciso ir mais além para a regeneração urbana, para trazer pessoas novamente para o centro histórico do Montijo, para o tornar atrativo, para voltar a ter a identidade que o caracterizava, que fazia parte do ADN do Concelho de Montijo e, portanto, também será um eixo estratégico. E, já que é impossível falar de tudo, a requalificação do parque escolar, concordaremos que é necessário ampliar a oferta em termos de parque escolar e recuperar os edifícios escolares que neste momento estão a necessitar dessa recuperação, de obras de requalificação, e depois há aqui grandes investimentos públicos. Mas com essa transferência agora de competências do Governo Central para as câmaras municipais,
Achas que é fácil Acho isso que foi um erro. qualificar Já foi um erro, mas a partir do momento em que as competências estão transferidas e, portanto, se transferiram da administração central, do Ministério da Educação, do Governo para os municípios, há que encontrar soluções para ir também faseadamente correndo às necessidades da população Mas como é que se contorna isso, Joaquim? Aliás, hoje Eu relativamente a isso, diz... a carta educativa. Era isso que eu ia começar pela Carta Educativa. O Partido Socialista diz que cumpriu a Carta Educativa. Só que esta Carta Educativa já tem mais anos que a sede Évora, não é? E, portanto, já a cumpriu. Quantos anos tem a sede de Évora, sabe? Pois, não é? Portanto, isto demonstra, mais uma vez, toda a falência de gestão do Partido Socialista. Nós vamos ter agora, estamos com grandes necessidades de ter uma nova escola e a solução do Partido Socialista, que será a Escola do Oriente, vai ser feita em contentores. Mais uma vez, precarização das escolas. O Partido Socialista, ao longo deste mandato, teve possibilidades de requalificar escolas com fundos europeus e, mais uma vez, perdeu esses fundos. Eu dou o exemplo da candidatura da Dom Pedro Varela. É que eram 15 milhões para a requalificação e que o Partido Socialista, por não saber fazer uma candidatura, perdeu esses 15 milhões. Portanto, há que criar as condições na Câmara Municipal do Montijo para se fazer candidaturas a sério, para não se perder essas verbas europeias. Ainda bem que referes isso. Vocês concordam com a criação de um departamento, de uma secção na Câmara Municipal, nos serviços da Câmara Municipal, para tratar única e exclusivamente dessas candidaturas a apoios financeiros, quer europeus, quer nacionais? É fundamental. Agora, seja exclusivo ou não, Concordo inteiramente. Tem que haver pessoas que tratem destas candidaturas e destes projetos. Ou seja, pode ser um modelo que contenha competências internas existentes na Câmara Municipal de Montijo, mas que essas competências sejam complementadas por entidades externas. Agora, deve haver um núcleo, uma unidade orgânica, uma subunidade orgânica, o que lhe quiser chamar, um gabinete, o que quiser chamar, mas que coordene para já, que esteja atento aos avisos para a possibilidade de se apresentarem candidaturas. Depois tem de haver decisão política no sentido de, em relação àquela ação, em relação àquele programa, temos condições, temos interesse ou não em apresentar a candidatura. E depois tem de haver know-how para apresentar a candidatura, mas isto implica, em alguns casos, no que diz respeito a grandes obras, implica, em alguns casos, que as candidaturas sejam instruídas com anteprojetos de arquitetura. E, portanto, a estrutura tem de estar oleada, bem montada, para que tudo funcione e não se desperdicem fundos comunitários. Sim, e isso vem no sentido de, por exemplo, nós na Junta de Freguesia do Montijo e Afonsoeiro, enquanto oposição ao Partido Socialista... Quem é que é o Presidente da Junta de Freguesia do... Acho que agora é independente. Já não é do Partido Socialista. Até porque tu na Junta de Freguesia de Montijo também és conhecido pelo homem das papeleiras. O Joãozinho das Papeleiras. E isso vai mesmo nesse sentido. Nós apresentamos uma proposta, aliás, nós somos a única bancada que apresenta propostas e critica as poucas opções, ou quase nenhumas, da Junta de Freguesia do Montijo e Afonsoeiro, mas apresentámos uma proposta precisamente que era uma candidatura a fundos europeus com participada a 100% para papeleiras inteligentes. As papeleiras inteligentes é aquelas que reduz a pegada ambiental, porque tem um sistema que diz agora a papeleira está a 70%, está a 90%, e então só obriga, entre aspas, a deslocação dos serviços camarários para recolher o lixo nas papeleiras naquele determinado dia e àquela determinada hora, tem uma maior capacidade, e então aquilo era com participada a 100%. E a resposta que existiu lá nessa reunião: nós não sabemos como é que fazemos a candidatura. Isso é inadmissível ou não? Mas aí os serviços camarários têm que dar uma ajuda relativamente a isso. E ainda bem que falaste nessa questão, porque é mais uma das falências da Câmara do Partido Socialista, que ainda não existir um plano de ação climática, que está consagrado na lei, mas que o Partido Socialista ainda não o fez. E, portanto, isto é mais uma ajuda relativamente àquilo que tu dizes. É o teu coração verde a falar, não é? Porque temos que baixar as emissões relativamente a isso, e isso até nos contratos públicos deve vir muito bem vincado, que temos a pegada de carbono tem que ser reduzida. E normalmente as candidaturas, as ações permitem
ou contém uma dotação para a ação, a obra em si mesma, mas também uma dotação para apoio técnico especializado em relação ou à ação ou à obra. O que é que eu quero dizer com isto? Que, em alguns casos, quando é necessário recorrer a externalidades, ou seja, a competências que não estão instaladas nas autarquias, há comparticipações comunitárias para que as autarquias contratem quem tenha essas competências para auxiliar na concretização, quer da ação, quer da obra, e, portanto, há candidaturas, há verbas para isso. É inacreditável que não... Sim, a resposta foi mesmo essa. Olha, não sabemos fazer candidatura. Eu, em 2015... Daí esse departamento, o gabinete... Isso é fundamental. É fundamental, repara, mas isso é muito interessante, para já ter conhecimento da tua alcunha, do teu cognome. Pronto, foi um autocognome. Mas é aceito pela sociedade do Montijo. Foi um autocognome. Eu, em 2015, estive em Paris a participar num congresso sobre Smart Cities. Cidades inteligentes. Cidades inteligentes com o apoio da tecnologia, que isto foi há 10 anos e a tecnologia agora desenvolveu-se brutalmente. Agora já falamos da IA. E já reparaste que a inteligência artificial fez um candidato adjunto e à Câmara que são iguais, não é? Sim, nós partilhamos, é verdade, pá, é fantástico. A parte capilar. Não tinha pensado nisso. Mas é preciso utilizar estas novas ferramentas para apoiar a gestão autárquica e torná-la também mais próxima dos municípios e dos fregueses. Um dos pontos fundamentais da Frente Ribeirinha, falaste há pouco da questão climática, tem que ter muito em conta essa revitalização da Frente Ribeirinha, tem que ter claramente também muito em conta o meio onde está inserido e as condições ambientais que vai estar sujeito. E nós hoje estamos sujeitos até à subida do nível das águas, isso é uma zona que deve ser tampão. Tem cota 5 ali. E só se poderá construir a partir da cota 5. É isso que a APA também diz. O que é uma vantagem. O que é uma vantagem, porque essa zona deve ser uma zona de usufruto para todos os municípios e, portanto, aí desenvolvendo, como já disse o Luís, toda a zona ribeirinha por fases e com usufruto para a população. Deixa-me fazer uma pergunta já. Agora estamos aqui entrevistados. João, como é que tu imaginas aquela frente ribeirinha? Qual é o teu sonho para aquela frente ribeirinha? Imagina, porque sonhar... É fácil. Não. Às vezes. Não, sonhar... Se não sonhássemos, não concretizaríamos objetivos. Para concretizar. Como é que tu sonhas aquilo? Olha, fundamentalmente, eu sonho que estejam lá pessoas e que sejam felizes, fundamentalmente. Com espaços verdes. Com espaços verdes, com espaços de lazer, com espaços dinâmicos. Porque mesmo aquela revitalização que houve ali na zona ribeirinha não teve qualquer tipo de dinamismo, porque as pessoas não usufruem daquele espaço, não existe uma sombra, quando está calor toda a gente desaparece dali, aquilo está abandonado, tem lixo constantemente, aquele espelho de água é uma autêntica vergonha, cheio de lixo, o moinho está constantemente fechado e nem sequer tem uma casa de banho para estar lá um funcionário com aquilo aberto para dar a conhecer também uma parte lá da identidade do Montijo que foi pelo menos salvaguardada, e aquilo não tem dinâmica nenhuma. E fundamentalmente a Frente Ribeirinha do Montijo, que as pessoas não têm noção, vem desde o Seixalinho até a lançada, até Sarilhos, lançada a Sarilhos. Portanto, está a haver uma Frente Ribeirinha enorme que está completamente desaproveitada. E que esse caminho, já agora, deixa-me meter aqui como atalho de foice, até porque faz sentido, não é? A foice e o martelo que é para construir. O caminho que nós demoramos agora pela Estrada Nacional, entre o Montijo e Sarilhos Grandes, eu já cheguei a levar 47 minutos. Parecia que estava a ir ao Porto. Portanto, 47 minutos, isso eu também acho que é um dos pontos fundamentais, a organização do trânsito no Montijo. A mobilidade é fundamental e tem que ter muito em conta também com a revitalização da Frente Ribeirinha, porque aquele jardim inclinado ainda prejudicou mais o trânsito. Se os transportes pesados forem por ali e não conseguem passar ali para o bairro da Calçada, que tem ali aquele becozinho que quase não cabe um carro. Falava-se muito do passeio ribeirinho lá pela zona do Cachaço, zero. Todos os projetos do Partido Socialista, daquelas obras estruturantes, entraram em falência total e em esquecimento. E já que estamos a falar disso, fala-se muito também nesta altura
das tais promessas, não é? Então das isto é- promessas, das promessas O problema do Partido eleitorais. Socialista- Vocês fazem promessas. O problema do Porque, Partido olha, Socialista é que nunca teve uma deixa-me só visão. terminar. Eu já ouvi promessas, ainda faltam muitos dias e muitos meses para as eleições autárquicas, mas já ouvi promessas de nós vamos construir um estádio com 20 mil lugares. Onde é que já ouvimos isto? Vamos construir um hospital privado na frente de Ribeirinha. Como é que foi? Vamos ter. Mas sabes uma coisa, Mas a questão da- eu quero ouvir, e as pessoas querem ouvir as vossas promessas. O que é que vocês prometem? Mas a questão da saúde é uma prometem questão nada. fundamental, sabes? Que Claro que é há muito fundamental. tempo. Mas achas que um hospital privado vai resolver Não, alguma coisa? claro que não, mas repara, mas há muito tempo. Repara, eu convivi com a questão do aeroporto no Campo de Tiro desde 2007 até 2017, portanto, eu exerci funções de Presidente de Câmara entre 2005 e 2017. Durante 10 anos, eu convivi com o processo do aeroporto. E que aparentemente agora estará tomada uma decisão que vai no sentido da construção no campo de tiro. Vamos ver, claro que sim, mas entendemos todos que será a melhor solução. sem A melhor dúvida. solução. Mas, quando se começou a falar da possibilidade, e depois, porque foi tomada uma decisão política de construção do aeroporto no campo de tiro, houve uma relação muito próxima entre Alcochete e Montijo, entre mim e a então Presidente da Câmara Municipal do Montijo, e havia uma convergência no sentido de que se deveria exigir do Governo a construção de um novo hospital que servisse público, que servisse as populações de Montijo, de Alcochete e eventualmente ainda uma grande parte Da da, Moita. e de Pinhal Novo, Pinhal Novo, Pinhal portanto, Novo e Moita. neste contexto em que estamos a falar... Até porque existe um número mínimo de habitantes, não é, para a construção de um hospital público. E aí talvez com estes 3 concelhos abrangesse. Aí já supera o número. Mas a questão das promessas, repara, tem que ver também com a bitola com que atualmente se avaliam todos os candidatos. E às vezes é frustrante estar nisto com um verdadeiro espírito de missão e na persecução de uma causa e termos algum tratamento semelhante a outros que tudo prometem e nada fazem. Tudo prometem e nada fazem. Vencem eleições com promessas feitas e depois não concretizam e voltam a vencer as eleições. E, portanto, 2025 tem de ser um momento em que os cidadãos de Montijo têm de dizer basta, De promessas. basta de promessas, queremos trabalho feito e, portanto, há que dar agora essa tarefa a outros homens, a outras mulheres da CDU que efetivamente vão concretizar as promessas feitas às populações. Relativamente só a esta questão da saúde, nós na CDU temos uma visão integrada daquilo que deve ser a Península de Setúbal. E nós sabemos que, a nível nacional, o Hospital do Seixal, que já devia estar construído, Há 10 era a anos. terceira prioridade. Primeiro era o Lisboa Oriental, depois era o do Algarve, o Centro Hospitalar do Algarve, e a terceira prioridade era o do Seixal. O do Seixal, que já devia estar construído, ainda não começou. E nós já temos a necessidade, e até devido àquilo que vai acontecer com a construção do novo aeroporto, de ter também... Mas isso é uma coisa básica. Mesmo sem o aeroporto, já era necessário construir também o hospital para Montijo, Alcochete, como disse o Luís, Pinhal Novo. Sim. E uma parte da Moita. Para haver escala. Para haver escala. E, portanto, nós estamos aqui com um atraso estrutural de vários anos. Décadas quase já. Já há mais que décadas. Estamos aqui com um atraso estrutural muito grande. E nós na CDU temos uma visão integrada totalmente diferente dos outros partidos. Como disseste, fazer um hospital na zona ribeirinha, que é o pior sítio para se fazer um hospital, onde as acessibilidades são más, onde isso tudo... Ou seja, aquilo não era um hospital, aquilo devia ser uma clínica para ricos. Era isso que propunha um dos candidatos. E, portanto, nós temos que denunciar estas coisas e mostrar o que é o nosso projeto, uma forma integrada, a pensar em toda a Península de Setúbal e no país. Aqui a convergência entre os municípios também é fundamental. Passou-se demasiado tempo em que os municípios pensavam só única e exclusivamente no seu concelho, mas o distrito de Setúbal, com as potencialidades que tem,
aqui é fundamental essa integração de todos os municípios num projeto global que vai servir todas as populações. Sem dúvida, não desconsidero que haja questões locais que têm de ser prosseguidas e desenvolvidas. Que só esse Conselho diz respeito. Exatamente. Agora, há questões transversais que a todos aproveita e para as quais todos têm de contribuir. Estamos a falar de uma infraestrutura que se vai traduzir no maior aeroporto nacional. Provavelmente, até porque queremos essa competitividade com Barajas em Madrid, num dos maiores aeroportos da Europa, que poderá ter também um faseamento no que diz respeito à sua construção e à sua expansão. Agora, e portanto, é um investimento fundamental, que traz consigo outros investimentos de natureza pública, uma nova travessia sobre o Tejo. É fundamental. A roda ferroviária. A mobilidade. A mobilidade. Já o Álvaro Cunhal dizia, não é? Era Sim, preciso claro. 3. Claro que sim. Mas isso 3 é pontos. óbvio. Então, mas não é o partido que é retorno. Pois, A cassete. A cassete. Mas repara, também estamos, e eu sempre disse isto, estamos perante uma oportunidade para todos os municípios, eu diria todos os municípios que estão na área de influência mais próxima do novo aeroporto de Lisboa. Será uma grande oportunidade, mas será um desafio em termos de desenvolvimento e de preservação da identidade de cada um dos municípios, será um desafio absolutamente decisivo. Porque se não houver uma estratégia, ou melhor, se não houver uma visão, se não houver uma estratégia para ir implementando essa visão e para ir ajustando a visão e a estratégia, bem, eu diria que, atendendo, por exemplo, ao desenvolvimento urbanístico no concelho de Montijo nos últimos quase 30 anos, se, não vai acontecer, mas se a gestão de maioria PS se perpetuasse, então teríamos aqui, muito provavelmente, daqui a muito poucos anos, um dormitório, exclusivamente um dormitório sem vida, e, portanto, um dormitório que serviria a capital Lisboa. E nós não queremos isso. Queremos um Concelho de Montijo vivo, um Concelho de Montijo em que as pessoas tenham qualidade de vida, em que haja atratividade económica, em que se reduza os movimentos pendulares entre as residências, os locais de trabalho e depois o inverso. Ou seja, queremos uma visão que acolha aqueles pilares, aqueles princípios do desenvolvimento sustentável, que concilia a economia com a vida familiar, que é fundamental, com o social e com o ambiente. Com o ambiente, ainda para mais, estando nós também aqui na porta de entrada do maior santuário estuarino da Europa, que é a Reserva Natural do Estuário do Tejo. Sem dúvida, e vamos ter um grande desafio. Nós criámos uma cidade praticamente nova no Montijo, e isto vai ao encontro um erro brutal. E vai ao encontro daquilo que o Luís disse, onde não criámos nem equipamentos desportivos, não criámos serviços, ao fim e ao cabo criámos um dormitório. Tal como o Luís. E que nessa altura não foi necessária a alteração da lei dos solos. Destruíram lá nos terrenos agrícolas. Portanto, nós temos esse desafio e que agora temos que ir, ao fim e ao cabo, devido aos erros que o Partido Socialista cometeu, nós agora temos que ir reparar todos esses erros. Isto tem custos, não poderá ser feito de um momento para o outro, não há uma varinha mágica. Agora, isto é um trabalho que nós, ao longo dos anos, vamos ter que fazer. Até para as pessoas ganharem essa tal identidade que hoje não têm relativamente ao Montijo. E a confiança nos seus representantes políticos. Porque também o que podem esperar os montijenses da CDU é verdade. Verdade. É para que as pessoas saibam a verdade e nós possamos andar com a cabeça bem erguida. E da nossa parte, se não for possível cumprir uma promessa por alguma razão, ou não cumprir neste sentido, ter de protelar um pouco no tempo a sua concretização, nós diremos por que razão e assumiremos com frontalidade e com verdade. Acho que a vida política também tem de ser assim. Tem de haver uma reciprocidade, uma bilateralidade permanente. Os políticos não podem pensar
ou lembrarem-se única e exclusivamente das pessoas no momento antes das eleições e nas eleições, para depois a se esquecerem durante 3 anos e meio. Não. Connosco também tem de haver verdade e haverá uma gestão participada. As pessoas poderão participar, devem participar e devem ser exigentes até no exercício dos seus direitos de cidadania. O escrutínio dos eleitores e dos montejenses é fundamental. É fundamental. Até porque há uma coisa, a herança que nós iremos receber... Então não é quase 15 milhões no banco, ok? Isso é a grande falácia. E que nós temos, durante este mandato, temos desmistificado e desconstruindo. Porque isto é muito fácil. Quando não se faz obra, o Partido Socialista, a nível daquilo que tinha no plano de atividades da Câmara, cumpriu 60%. Os outros 40%, o dinheiro não desapareceu, tem que lá estar. E, portanto, lá está sempre os 10, 11 milhões, porque não fazem obra. Não cumprem com aquilo que prometem. Agora, se nós formos ver o que é necessário gastar, e eu há bocado falei, só na escola Dom Pedro Varela são 15 milhões. Mas depois temos a poeta Joaquim Serra, que está orçada em 8, 9 milhões. Portanto, só aqui nós vemos que não há dinheiro. E, portanto, nós temos que ter uma gestão muito concreta relativamente àquilo que queremos fazer e o tempo que não é de um dia para o outro que poderemos fazer. Nem no mandato. Temos que arranjar os financiamentos. Não, claro que não. Temos que arranjar os... Não vale a pena responder isso. Não podemos enganar as pessoas. Temos que arranjar os financiamentos, temos que fazer as candidaturas para ter uma gestão equilibrada. Agora, como se costuma dizer, Roma e Pavia não se fez num dia. E as pessoas têm de saber isso. E as pessoas têm que estar ligadas a esta realidade, como o Luís diz, e integrar as pessoas, falar com as pessoas, mostrar a realidade às pessoas. Coisa que nunca foi feita aqui no Montijo. Há aqui uma gestão quase autocrática do Partido Socialista, em que as pessoas estão completamente afastadas do que é a Câmara Municipal e o que é as juntas de freguesia. Portanto, nós temos que dar a volta a esta situação. Para terminar aqui esta nossa segunda parte do podcast, uma mensagem aí aos montejenses e aos que não são montejenses, até porque já não temos maternidade, portanto temos que desmistificar isso também de quem é que vem para fora. Tem que ser um do Montijo, é que para governar a Câmara e as juntas tem que ser um do Montijo. Mas não há maternidade sequer, toda a gente nasce agora no Barreiro, a minha filha nasceu no Barreiro, mas a primeira coisa que a senhora... Não, a senhora perguntou, era Montijo ou Barreiro? Montijo, não é? Por amor de Deus, Montijo sempre. Mas uma mensagem aqui para os montejenses que cá vivem. Queres começar, Joaquim? Eu posso dizer para as pessoas que tenham esperança, porque o futuro pode ser muito mais risonho do que aquilo que é. Nós temos um projeto para o Montijo e, portanto, é a pensar nas pessoas que nós estamos aqui. E, portanto, com a CDU eu penso que o Montijo tem futuro. Mas que bela mensagem, Joaquim. Bora, Luís. Olha, João e Joaquim, eu acho que o nosso limite está também naquilo que sonhamos, e podemos sonhar muito. Estamos a construir uma visão para o Montijo, uma estratégia para implementar no Montijo, sobretudo com este objetivo de que no futuro, com a vitória da CDU no futuro, os habitantes, os naturais do Montijo vão ter ainda maior orgulho do local onde nasceram, porque esse local será muito mais atrativo, terá muito maior qualidade de vida e será fantástico dizer-se: eu nasci e sou e vivo no concelho de Montijo. Para terminar, até porque muita gente que vai ver este nosso podcast vai dizer lá estão eles outra vez com a K7. Não fomos muito, não. Portanto, não. Lá estão eles outra vez com a K7. Eu trago aqui uma K7 para cada um com a gravação do podcast, 2 cassetes clássicas de 2 novelas bem conhecidas dos portugueses, que é a Tieta e o Roque Santeiro. Está aqui. Tem imagem. Ou seja, 2 novelas que os portugueses acompanharam muito, talvez a geração mais nova não, mas as nossas gerações acompanharam. Eu não acompanhei muito, porque eu não gostava muito de telenovelas, eu gosto mais daquilo que é a realidade, mas pronto, vamos acabar
assim da melhor maneira e acabar com as novelas e encarar a Pronto, A realidade. realidade é isso. Eu quero salientar que a escolha na distribuição das cassetes foi do João e, portanto, não é responsabilidade minha que me tenha calhado ficaste esta. com a Mas melhor, olha, depois mas digo-te pronto. uma coisa, posso estar equivocado, assim, a vida real é fundamental, mas posso estar equivocado, mas acho que não estou. Mas estamos a falar de duas obras de um autor brasileiro fabuloso que foi o Jorge Amado, que era um gênio da literatura mundial. Sem dúvida. E que melhor maneira para terminar este nosso podcast com estes dois marmanjões do que evocar Jorge Amado. E uma das frases míticas desta novela era o Roque Santeiro que fazia estou certo ou estou errado, portanto agora a escolha está nos montecenses para quem está certo e para quem está errado. E será certo votar e escolher a CDU. Sem dúvida. Obrigado, João. Dizia o Sebastião da Gama, pelo sonho é que vamos. Obrigado. Obrigado, João. Obrigado.